Um casamento luxuoso pago com dinheiro que deveria ir para a cultura. Esse é só um exemplo do que as fraudes na Lei Rouanet financiaram durante 15 anos. Uma operação batizada de Boca Livre prendeu hoje 14 pessoas, entre elas o noivo. As comemorações começaram antes do casamento. Os convidados curtiram o hotel na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Na cerimônia, muito luxo. Tudo pago com dinheiro público, segundo a Polícia Federal. O noivo, Felipe Amorim, a mãe e o pai dele foram presos hoje. Na casa do produtor cultural Antônio Bellini Amorim, agentes apreenderam documentos. Outras 11 pessoas foram presas. Os policiais cumpriram mandados de busca em mais de 10 empresas em São Paulo e no Ministério da Cultura, em Brasília. A Lei Rouanet de Incentivo à Cultura permite que produtores e artistas captem dinheiro de patrocínio para projetos culturais com empresas que têm desconto no imposto de renda. A Polícia Federal descobriu que o grupo, autorizado pelo Ministério da Cultura a obter dinheiro de patrocinadores, não cumpria os projetos. Percebemos a realização de eventos privados, de eventos fechados e sem cunho nenhum da divulgação e da propagação da própria cultura, conforme previsto na Constituição Federal. Em alguns casos, o projeto nem saía do papel. O casamento, por exemplo, foi pago com dinheiro que deveria bancar apresentações públicas de uma orquestra. A quadrilha agia desde 2001, segundo a Polícia Federal, e por meio da Lei Rouanet, desviou quase 180 milhões de reais. A Operação Boca Livre investiga agora se houve participação de agentes públicos no esquema criminoso. Os projetos em que foram identificadas as fraudes não tiveram fiscalização no Ministério da Cultura. A investigação até agora não encontrou indícios de envolvimento de artistas. Para o Ministério Público, as empresas patrocinadoras sabiam e lucravam com as fraudes. Então era um toma lá da cá, né? Era uma forma de elas aumentarem os seus lucros, se valendo, né? Aproveitando esse superfaturamento que acabava sendo revertido em seu próprio proveito. O ministro da Cultura falou sobre a operação. Então nós tiramos disso uma grande lição, para aprimorar a auditoria, para aprimorar a fiscalização, mas nós não podemos, em hipótese alguma, criminalizar 3 mil projetos por conta de desvios perpetrados por bandidos, por criminosos, que se valeram da Lei Rouanet de maneira inadequada. O advogado da família Bellini informou que o casamento não foi pago com a verba obtida pela Lei Rouanet e que vai apresentar a documentação que comprova a origem do dinheiro. E para prender os suspeitos da Operação Boca Livre, a Polícia Federal utilizou pela primeira vez o Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro de São Paulo. O laboratório foi apresentado hoje pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Uma equipe de policiais vai analisar informações com a ajuda de um moderno sistema de informática. Esse sistema permite coletar grande volume de dados de pessoas e empresas investigadas, identificar os relacionamentos entre elas e apontar indícios de crimes. O presidente do Banco Central prometeu hoje inflação sob controle já no ano que vem. No Paraná, o presidente em exercício participou da inauguração de uma das maiores fábricas de papel e celulose do mundo. A nova unidade da Klabin teve um investimento de mais de 8 bilhões de reais, cerca da metade dos recursos financiados pelo BNDES. Construída junto a um trecho de ferrovia e rodovia usadas para escoar a produção, a fábrica deve gerar 1.400 empregos diretos e indiretos. A produção de 1,5 milhão de toneladas será voltada para o mercado interno, que hoje importa a celulose. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, acompanhou o presidente interino Michel Temer na inauguração da fábrica. Um país forte é um país amparado pela atuação da iniciativa privada. E quando falo na iniciativa privada, eu falo na conjugação daqueles que empregam e daqueles que são empregados. É a conjugação destas duas forças vivas da nação que fazem
o país crescer. Veio do Banco Central a melhor notícia para o governo esta semana. Para o presidente Ilan Goldfein, a variação de preços no ano que vem será mais amena. E a inflação, que este ano terminará acima do teto da meta, em 2017 voltará ao controle. Analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017. A meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. O governo espera ver mudanças na Previdência votadas até o final do ano, mas as negociações do grupo de trabalho patinam na falta de acordo. Os trabalhadores não aceitam a idade mínima para quem já contribui, nem a desvinculação dos benefícios ao salário mínimo, como propõe a Confederação da Indústria. Para fazer caixa e levantar até 11 bi, o governo vai propor ao Congresso rever isenções dadas às entidades filantrópicas e até vender imóveis da Previdência. O grande desafio é nós garantirmos que os nossos filhos e os nossos netos possam ter a garantia da Previdência Social. Esse é o desafio. No ritmo em que nós vamos indo, não terão. A crise está perdendo o fôlego e os sinais de recuperação da economia se concentram na indústria. Esse é o resultado de um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A economia nacional pode ser comparada ao trânsito de uma grande cidade. Desde o ano passado está em ritmo lento, quase parada, tornando difícil o dia a dia do brasileiro. Mas a desvalorização do real tem ajudado alguns setores a seguir em frente, mesmo nesse grande engarrafamento. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as indústrias madeireira, têxtil e de calçados tiveram um desempenho comparado ao dessas motocicletas. Os produtos made in Brasil ficaram mais competitivos. Se você vender pelo mesmo preço em dólar, o produtor nacional vai ganhar mais. Ou ele pode até mesmo baixar esse preço em dólar, ganhando a mesma coisa. A produção de sapatos nessa fábrica no Rio Grande do Sul passou de 12 para 15 mil pares por dia. Uma reação que está garantindo a estabilidade de 1.200 funcionários. As vendas para o mercado externo devem subir 20% este ano. Nós temos recebido diversos pedidos, diversas solicitações e temos inclusive fechado muitos negócios com diversos mercados do mundo. O cenário também está mais colorido para esta indústria têxtil na região serrana do Rio. No pátio de produção, o barulho é muito bem-vindo. Para uma empresa familiar que esteve prestes a fechar as portas em 2015 e dispensou 30% dos funcionários, o mercado externo é o combustível que garante que essas máquinas voltem a operar. Os tecidos fabricados aqui continuam a ser vendidos no mercado interno, mas encontraram grandes clientes nos Estados Unidos, no Peru e no Chile. É lucro. É um resultado muito positivo. Enquanto o cliente do Brasil me mantém no 0 a 0, o cliente exterior me dá resultado. Terror na Turquia. Atentado no maior aeroporto do país deixa pelo menos 36 mortos e mais de 100 feridos. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria, mas as autoridades acreditam que o Estado Islâmico esteja por trás do ataque. Primeiro foram tiros, depois explosões. E logo o pânico se espalhou pelo aeroporto internacional de Ataturk, em Istambul. Do lado de fora, trânsito de ambulâncias e feridos por todos os lados. Segundo autoridades, 3 homens abriram fogo com Kalashnikov na entrada principal do terminal internacional. As câmeras registraram o momento em que a polícia conseguiu derrubar um deles, mas não foi suficiente. Mesmo no chão, ele se explode, assim como os demais. Foram grandes estrondos. Conta esse homem que estava no terminal doméstico, mas ouviu o barulho das bombas detonadas. Nos últimos meses, a Turquia tem sido alvo frequente de ataques, todos eles ligados ao grupo Estado Islâmico ou a milícias separatistas curdas. O atentado de hoje, segundo analistas, tem o mesmo objetivo dos outros que já mataram centenas: afetar a indústria do turismo do país, um dos pilares da frágil economia turca. Ataturk é o 3º aeroporto mais movimentado da Europa. Só no ano passado, recebeu mais de 60 milhões de passageiros. O Parlamento Europeu aprova a resolução pedindo a saída imediata do Reino Unido.
Na principal praça de Londres, cartazes e gritos a favor da União Europeia. Esse protesto representa os milhões de britânicos que agora estão frustrados. Em vez da separação, eles preferiam continuar com a globalização. Estavam felizes por viver num bloco em que os imigrantes são bem-vindos em qualquer país. Desse grupo faz parte principalmente os jovens que votaram majoritariamente para continuar na União Europeia. Os imigrantes trabalham e ajudam a economia, diz essa estudante. Mas a ruptura é inevitável e o processo já começa a ser discutido em Bruxelas. O premier britânico David Cameron quer uma separação sem traumas. Vamos sair, mas não devemos virar as costas para a Europa, afirmou. Mas o clima é de incerteza e disputas políticas. Estamos prontos para iniciar o processo de divórcio sem nenhum entusiasmo, declarou o presidente do Conselho Europeu. A chanceler alemã Angela Merkel também avisou que ao deixar o grupo, o Reino Unido perderá os privilégios. Já o representante da Escócia, país que votou pela permanência no bloco, implorou aos colegas: não nos abandone. O único apoio veio do presidente americano. Há um pouco de histeria, disse Obama, que não acredita em grandes mudanças com a saída do Reino Unido. De volta com as notícias do Brasil, você vai conhecer agora o que deveria ser um avançado centro de estudos, educação e pesquisa, mas virou um símbolo do mau uso do dinheiro público. A Cidade das Águas fica em Frutal, interior de Minas Gerais. Custou quase 200 milhões de reais e nunca funcionou. No papel era para ser assim, uma obra ousada e moderna. Mas na prática o que se vê é uma cidade fantasma. 260 apartamentos, salas de aula, laboratórios, teatro, biblioteca, campos de futebol, quadras de esporte, piscina. Tudo abandonado numa área equivalente a 230 maracanãs. Modernos equipamentos estão empoeirando sem nunca terem sido usados. Computadores, impressoras, aparelhos de TV, geladeiras e até barcos, a maioria importada. O ar-condicionado, que nunca foi ligado, já não serve para nada porque virou abrigo de pombos. Quase 200 milhões de reais jogados no lixo. A gente veio falar que existe o Parque das Águas, Cidade das Águas, mas o que é exatamente a gente não sabe. A Cidade das Águas é um projeto que envolvia a Unesco e a Hidroex, uma fundação do governo de Minas. Foi idealizada no governo de Aécio Neves, do PSDB. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar as causas do desperdício. Os primeiros levantamentos mostram indícios de corrupção, desvios e mau uso do dinheiro público na obra que começou em 2012 e foi paralisada 2 anos depois. A investigação revelou ainda que uma das empresas que trabalharam na obra foi a CWP, construtora Valdemar Polizzi Anastasia, que é primo do senador tucano Antônio Anastasia. Há quase um mês, 6 suspeitos foram presos, entre eles diretores da construtora e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Nárcio Rodrigues, que é de Frutal e na época era o gestor do projeto. A priori, princípios já foram burlados. O que a gente vai investigar é se houve dano horário, que parece evidente, e se houve enriquecimento ilícito. Em nota, a empresa CWP diz que discorda das conclusões da auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado. O senador Antônio Anastasia defende que a denúncia seja rigorosamente apurada e julgada na forma da lei. O senador Aécio Neves informou que não vai se pronunciar. Procurado, o advogado do ex-deputado Nárcio Rodrigues não respondeu até o fechamento desta edição. As vendas de combustíveis caíram nos primeiros 5 meses deste ano no país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Sinal de que tem motorista andando menos de carro ou até trocando o veículo particular pelo transporte público. Ademir tem deixado o carro na garagem e enfrentado filas como esta todos os dias. Mas tem valido a pena para economizar. Acabo gastando 20, 30 reais de gasolina, né? Que é muita coisa. E ônibus é R$ 3,80, né?
Em São Paulo, só o litro da gasolina está em média 40 centavos mais caro que em junho do ano passado. Não parece muito, mas se colocar na ponta do lápis, o transporte público sai mais em conta. 30% a 40%, não tem o combustível, o estacionamento, é só a tarifa do ônibus mesmo. Os postos de combustível sentiram nas bombas essa mudança de comportamento. De janeiro a maio deste ano, as vendas caíram mais de 4% em todo o país. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. O álcool foi o combustível mais afetado com essa queda. Até agora, foi comercializado quase 1 bilhão de litros a menos do que em 2015. Hoje o consumidor entra no posto e coloca um volume certo, R$30, R$20, não mais enche o tanque e depois tira o cartão de crédito. Isso está difícil de acontecer. Reinaldo é mais um que, em nome da economia, passou a ir para o trabalho de ônibus. Estou mais abastecendo com frequência e só o que vai usar mesmo. Meio tanque no máximo. A lei que determina 15 minutos na fila do banco existe há 15 anos, mas a maioria das pessoas se esquece. Na Bahia, de cada 10 agências, 9 já foram multadas. Quem nunca esperou tempo demais na fila do banco? A gente passa os 20 minutos, 30, 40, ainda continua esse mesmo problema. Porque hoje o nosso tempo é contado por milímetro. E olha, há 15 anos existe a lei dos 15 minutos. Esperou mais que isso? O banco é multado. Fizemos o teste. Da senha até o caixa, lá se foram 40 minutos. Tinha 2 crianças em casa precisando de mim e demorou esse tempo todo. Na Bahia, 90% das agências já descumpriram a lei e pagaram por isso. Cada banco, em média, R$300 mil. As agências aqui no centro de Salvador são as mais concorridas e, por isso mesmo, as que mais descumprem a lei dos 15 minutos. Mas uma exagerou. Foram tantas queixas, mas tantas, que o Procon decidiu acompanhar as filas durante 10 dias. O banco acabou multado em R$1,5 milhão de reais. A maior multa até agora. A direção do banco não quis falar sobre o caso, mas ainda pode recorrer. Pelo menos hoje a multa funcionou e eles aceleraram o atendimento. Não houve atrasos, nem queixas. Parentes das vítimas do acidente que matou 17 universitários numa rodovia no litoral paulista reclamam da falta de apoio. 2 estudantes que ficaram feridos ainda estão internados. As famílias de 11 vítimas vão entrar na justiça contra a Prefeitura de São Sebastião e a empresa responsável pelo ônibus. Os objetos do quarto da estudante Rita de Cássia ainda estão como ela deixou e vão permanecer ali como uma espécie de homenagem. No dia do acidente, Rita não queria ter ido à faculdade. Eu falei para o marido, vou buscar minha filha. Ele falou, mas ela acabou de sair para a faculdade, acabei de levar ela. Eu falei, eu vou buscar. Quando eu cheguei no ponto, o outro já tinha passado. Na casa onde morava Daniela, estudante de arquitetura, o vazio também é grande. A vontade de se formar era para dar uma vida melhor para a família. E ela falava que queria dar um futuro diferente para nós. Uma velhice sossegada. Gabriela escapou por pouco, mas com traumas para o resto da vida. Difícil será voltar a viajar para continuar os estudos de engenharia. Eu não tenho coragem de subir no ônibus mais dessa empresa. O acidente aconteceu no dia 8 deste mês, na rodovia Mogi Bertioga, na região litoral de São Paulo. 17 universitários, mais um motorista, morreram. O ônibus que transportava os alunos é de uma empresa particular contratada pelo município de São Sebastião. Mas até o momento, nem a prefeitura nem a empresa ofereceram qualquer tipo de apoio às famílias das vítimas, a não ser o enterro que foi pago pela seguradora do veículo. Infelizmente, eu tenho que falar para você que eles não ofereceram ajuda nenhuma, nem sequer um telefonema para saber como foi o velório. O laudo da perícia apontou excesso de velocidade e falha nos freios. Estudantes já tinham relatado a falta de manutenção dos ônibus. Ela contava que o ônibus quebrava bastante com frequência e que às vezes ela ligava para a mãe dela e falava, mãe, hoje eu vou demorar mais, não sei que hora que chega por causa que o ônibus quebrou. Ivan, irmão de uma das vítimas, lamenta a falta de apoio para a família.
não vem tendo auxílio nenhum apoio psicológico por parte da prefeitura, ninguém disponibilizou ninguém para estar assistindo essa família e estão todos abandonados mesmo. Este advogado vai entrar com ação coletiva contra a Prefeitura de São Sebastião e a empresa responsável pelo ônibus. Os familiares estão largados e nós estamos ingressando com as medidas criminais e ações cíveis por danos morais e danos materiais para a reparação dos danos. A proprietária do ônibus informou que a seguradora tem prestado assistência a todas as famílias que procuraram a empresa. Já a Prefeitura de São Sebastião disse que iniciou na última semana o atendimento às famílias que perderam seus parentes.